pessoal do Enfoco, bem-vindos a mais essa aula aí de Sociologia. Então, hoje o nosso assunto é sobre Antropologia, né? O estudo de diferentes sociedades como ciência, né? A gente vai entender hoje o que é a Antropologia e para quem ouviu falar em Arqueologia já, a Antropologia está muito relacionada, né? Então, se vocês se interessam por esse assunto, eu acredito que vocês vão gostar dessa aula aí hoje. Uma ciência chamada antropologia, então. Né? O que é antropologia? Antropologia é definida como uma ciência do outro. Como a gente viu no começo, né, antropo significaria o homem em latim, e logia estudo do homem seria antropologia. Porém, a antropologia surge no Ocidente. Isso é necessário a gente deixar claro. Né? Surgindo no Ocidente, a antropologia é um estudo de outras sociedades que não sejam as sociedades ocidentais. Então, a gente pode considerar antropologia os diversos relatos feitos por navegadores, né, descobridores, padres, etc., que viajaram para outros continentes, como África, Ásia, etc. Todos esses relatos que eles produziram a gente pode chamar de antropologia, porque é um estudo sobre a forma de viver de outras sociedades. Isso seria antropologia. Né? É claro que atualmente a antropologia não se restringe às sociedades ocidentais. Né? Toda sociedade faz antropologia, toda sociedade possui um centro de pesquisa de antropologia, ou deveria produzir. Né? E essa é uma questão que a gente vai ver mais à frente. Né? Então, o que nos faz diferente é a cultura. Bastante utilizada em sociologia e antropologia é a palavra cultura. O que seria cultura? Né? A gente vai ver depois algumas definições, mas é muito comum a gente ouvir falar que é aquele conjunto de crenças, tradições, modos de viver que definem um povo, né? E o diferenciam de outros, o que diferencia uma sociedade de outra. Né? E a cultura é passada de geração a geração. Então a antropologia seria um estudo da cultura, né? Muitos antropólogos definiram a antropologia assim. E como eu disse anteriormente, a antropologia é uma ciência ocidental. Então, se ela surge no Ocidente, ela é um estudo, pelo menos no século XIX, começo do século XX principalmente, com o imperialismo, etc., a antropologia surge como uma ciência colonialista também, ou seja, ela é utilizada pelos grandes impérios para saber como colonizar, né, os outros países e as outras populações. Então, vamos para o próximo slide. E agora a antropologia, no caso, seria nada mais, nada menos do que o estudo da alteridade. Portanto, o que significa alteridade? Diferente da palavra identidade, né? Identidade é uma identificação, alteridade seria, no caso, algo ao contrário, algo que é diferente de nós. Essa é uma impressão aí do século 1717, também da Biblioteca Mundial, e é um livro também de viajantes, né? Com diversas figuras, diversos desenhos de outras sociedades. Né? E aí, nessa imagem, há o desenho, por exemplo, de um indígena do Canadá, de 1717, feito por viajantes europeus, né, no caso. Não coloquei aqui o nome, no caso, da pessoa que produziu, mas acredito que na Biblioteca Mundial deva ter a referência. Mas esse tipo de produção, de documentação, a gente pode considerar antropologia, porque é um estudo, é uma forma de ver outras sociedades, né? E de como as sociedades vivem, se vestem, como se alimentam, se relacionam, etc. Esse daqui é uma imagem de um livro também que está na Biblioteca Mundial, né? E é um livro que possui as 72 castas da Índia, né? Um livro que traz uma diversidade de um único país. Um livro de 1837 com vários desenhos que retratam qual é, por exemplo, o vestuário que uma pessoa de uma determinada casta usa, né? O vestuário característico dessa pessoa. Lembrando que muitas vezes isso pode estar relacionado também com questões religiosas, questões, né, sociais, etc. Essa é uma outra imagem, outra página do livro. Né? Essa aqui é uma escultura de povos daqui da América, já, da América Central. Né? É bastante característica, inclusive, de povos assim, maias, incas, etc.
são esculturas que remetem a seres fantásticos, seres que não existem no mundo em que vivemos, no caso. Então, essas esculturas são bastante produzidas, não só por questões estéticas, mas muitas vezes também por questões rituais, né? Então, essa escultura de cerâmica amarelada pintada foi feita ao sul de Veracruz, no México, em 600 e 900 a.C., ou no último período clássico da civilização mesoamericana. Mesoamericana é um termo que se refere às populações aqui da América do Sul, principalmente América Central. Então, a gente sabe que aqui nas Américas a gente tem grandes três civilizações que se desenvolveram, que são os Incas, os Maias e os Aztecas, né? E daí tem outra série de civilizações que muitas vezes estavam atreladas a esses impérios ou que simplesmente eram pequenos reinos, né, etc. Aqui a gente tem um mapa da América do Central e América do Norte, né, um pedaço da América do Norte e América Central, que mostra o México aqui, o Golfo do México, o Oceano Pacífico, etc. Mas nessa faixa de terra desenvolveram-se milhares de populações, né, de grupos humanos, de civilizações como as Incas, Aztecas, etc. E nessas terras, principalmente que estão voltadas para o mar, são terras consequentemente muito propícias para o desenvolvimento das civilizações, principalmente por conta da grande disponibilidade de alimentos, etc., né, como produtos do mar, etc. Então, a antropologia, basicamente, a gente pode considerar essa documentação como antropologia, né? Porque é o estudo de outras sociedades. Mas, como a gente viu anteriormente, a antropologia seria um estudo das sociedades no presente, né? Portanto, tendo essa afirmação em mente, né, que a antropologia é uma ciência que estuda outras sociedades, outros modos de relação social no presente, a gente pode ir, por exemplo, para a carta do Pedro Vaz e Caminha, que eu já mencionei numa aula anterior, né, quando os portugueses chegam aqui, então, na primeira noite, eles aportam um navio e encontram indígenas ali na praia. Né? Esse encontro já é um encontro antropológico, porque é um encontro entre sociedades diferentes. Né? Está em jogo uma alteridade ali. Esse é um trecho da carta do Pedro Vaz de Caminha, no caso, que ele manda ao rei, e nesse trecho ele documenta, né, que ele viu as pessoas ali na praia, etc. À noite levaram alguns indígenas ao navio para mostrar coisas que vieram da Europa para eles, né, que não conheciam, etc. Era o primeiro contato. Então esse já é um encontro antropológico. Aqui também é um trecho do livro do Hans Staden que fala sobre um conflito entre portugueses e indígenas em Pernambuco no século XVI. Esse também é um encontro antropológico, porque é um encontro entre sociedades diferentes, né? Uma sociedade pensando a outra, tentando entender, compreender a outra. Aqui é um trecho do livro de Gabriel Soares de Souza, né, um jesuíta de 1587, que vem para o Brasil. Então ele escreve falando sobre as populações indígenas que viviam ali na costa, né, onde os portugueses aportavam, onde eram criadas colônias também. Então é na época das grandes navegações que a antropologia surge enquanto uma ciência da alteridade, ou seja, enquanto uma ciência que busca compreender outras sociedades que não são as sociedades do observador, né, do cientista. Então o choque cultural é algo bastante presente no século XVI. O que seria o choque cultural? É o choque entre culturas, né? Culturas que não se conhecem, que consequentemente devem uma interpretar a outra. Esse daqui é um mapa de 1631, perdão, feito por William Bleu, é um holandês, né? A Holanda no século XVI, XVII possui uma grande tradição de cartografia, né? Produziu os maiores mapas do mundo naquela época. Então esse é um mar aqui da América do Sul, principalmente do Brasil. E é interessante ver como esses mapas eles são bastante gráficos, né? E não só em questões de legenda que mostrem, por exemplo, altitudes, latitudes, etc., mas também questões como fauna, flora, cultura, né?
as populações desses lugares, etc. Então, isso também é um documento antropológico. Isso daqui é uma pintura bem famosa, que mostra um cientista, no caso seria um antropólogo, que está no seu gabinete em volta de uma série de objetos de outras culturas. Né? É muito frequente a imagem do antropólogo de gabinete. A gente vai ver isso mais um pouco para frente, que a antropologia ela possui um método específico de pesquisa, que é a observação participante. O que seria isso? A observação participante é o cientista ir até a sociedade que ele pretende estudar e, consequentemente, estudar ela lá, né, presente. Porém, com o surgimento da antropologia nos séculos 16, 17, muitos antropólogos, muitos cientistas, eles não viajavam, eles se utilizavam da documentação de outros viajantes, padres, etc., que iam para outros continentes para produzir as suas teorias. Então, por isso eram chamados antropólogos de gabinete. Né? Então, nesse caso, que seria um antropólogo que está no seu gabinete estudando, e aqui ele tem uma série de objetos de outras culturas, né, de outras civilizações, e aqui são personagens míticos, religiosos, etc. Né? Uma representação do tempo, né? Porque são itens de sociedades que já se perderam no passado, recuperados através dos métodos da arqueologia. Né? Então, a antropologia ela surge juntamente com a arqueologia aí nos séculos 16, 17, e ela se desenvolve principalmente no século 19 e 20 com o imperialismo. Né? Os antropólogos europeus aí no século 19 e 20 são utilizados como uma arma para a colonização. Né? São enviados aos outros continentes para conhecer a cultura daqueles povos que vão ser colonizados, para saber qual a melhor forma de colonizar eles, como colonizá-los. Né? Então, uma coisa que a antropologia, o objeto, então, no caso da antropologia, o objeto de estudo da antropologia seria a cultura. Mas a gente fala de cultura e tudo, no caso, seria a cultura, né? Atualmente a gente fala que música é cultura, etc. A música erudita seria uma cultura. Músicas que a gente não gosta não são cultura, né? A gente considera, inclusive. Mas o que seria a cultura, né? O que é para a antropologia enquanto ciência? Se a cultura é um objeto, ela não pode ser tudo. Ela tem que ser um objeto específico. Então, muitos antropólogos com na história da antropologia vão tentar definir o que é a cultura. E Roy Wagner, um antropólogo norte-americano, né? Ele observa que o antropólogo é aquele que vive falando sobre a cultura de outros povos, né? A cultura que ele vai conhecer e que ele vai estudar. A cultura, em um determinado momento, passa a ser vista como aquela essência intrínseca que diferencia diferentes sociedades, ou seja, em um determinado momento da antropologia das ciências sociais, a cultura foi considerada como se fosse uma essência, né? Uma alma que diferenciava as sociedades. Cada sociedade possui a sua cultura, mas com o passar do tempo, essa visão de cultura enquanto uma coisa que diferencia as sociedades passou a ser obsoleta, né? Passou a não ser mais utilizada porque com o tempo as ciências sociais foram percebendo que a cultura ela se modifica, ela não é uma coisa fixa, né? E também, como a gente viu na aula anterior, né, a cultura ela não se perde, ela se modifica. Agora a gente vai estudar um pouco aqui sobre os principais fundadores, né, considerados pais fundadores da antropologia, assim como a gente viu Marx, Durkheim e Weber, sobre a sociologia, né, considerados pais fundadores da sociologia no século XIX. Agora a gente vai ver quem que é considerado os pais fundadores da antropologia. Primeiramente, necessariamente ter em mente que a antropologia ela surge no século XIX com aquela grande ideia de progresso, né, de que as sociedades europeias seriam a civilização e as outras sociedades não estariam numa etapa inferior, né? Isso consequentemente vem da ideia do evolucionismo, né? Da biologia, que foi passada para as ciências sociais e consequentemente virou um evolucionismo social, né? Ou seja, a ideia de que as sociedades europeias eram o ápice da civilização e as sociedades de outros continentes como África, Ásia e América eram simplesmente sociedades
inferiores que não chegaram à civilização, né? Inclusive tem até uma divisão clássica aí que a gente vai ver, que é selvageria, barbárie, civilização, né? Conceitos bastante utilizados aí no século XIX. Então, a antropologia ela surge nesse contexto de ideia de progresso, da ideia de que as sociedades europeias seriam evoluídas, né? Então, a sociologia, a antropologia, ela vem estudar as sociedades consideradas inferiores, né? Sociedades não europeias, naquele contexto. Sociedades consideradas não inferiores porque não chegaram a um determinado nível de desenvolvimento cultural, material, etc, etc. Um dos grandes antropólogos desse período, a antropologia desse período a gente chama de antropologia evolucionista, né? A gente vai ver depois o desenvolvimento, né, as críticas a essa antropologia, etc. Mas, então, nesse período, a antropologia é considerada antropologia evolucionista, com a ideia do evolucionismo social, né? Com a ideia de que as sociedades elas saem de um estado primitivo e evoluem até chegar à civilização, né? Depois a gente vai ver que essa é uma discussão muito ampla na antropologia, né? E depois os antropólogos vão afirmar que não é bem assim. Cada sociedade tem a sua própria história. Elas não seguem uma linha reta até um determinado nível, né? Até a civilização. Elas, na verdade, possuem uma série de rotas pelas quais elas seguem, que não necessariamente leva elas à civilização e não necessariamente elas querem chegar à civilização, né? Então, o primeiro antropólogo aí para a gente ver é Edward Burnett Tylor, né? Nascido em 1832 e morreu em 1917. Tylor é um grande antropólogo evolucionista, um dos principais. Aí, sempre que vocês ouvirem falar sobre antropologia, vão falar sobre ele. E Tylor ele formula uma das primeiras noções de cultura, né, para a antropologia, né? Cultura enquanto um objeto de estudo da antropologia. Então, o Tylor ele vai falar que a cultura ou civilização, aqui é muito importante frisar isso, que ele está falando cultura ou civilização. O que isso quer dizer? Ele está falando que essas duas coisas são sinônimo. Civilização é o sinônimo de cultura. Cultura é o sinônimo de civilização, ou seja, as grandes civilizações europeias possuem cultura. Se possuem cultura, são civilizações. E, consequentemente, as sociedades que não possuem cultura não são civilizações, são inferiores, né? Então, cultura ou civilização, tomada em seu mais amplo sentido etnográfico, é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem na condição de membro da sociedade. Portanto, aqui esse conceito de cultura já engloba o conceito basicamente clássico, né, de cultura, que é toda aquela crença, todo o conhecimento, toda a tradição e todos os costumes que uma sociedade possui, né? A principal coisa que a gente tem que frisar mesmo, e que é um equívoco, né, é o começo da frase, ou seja, ele afirmar que a cultura é o sinônimo de civilização, ou seja, né, que apenas sociedades civilizadas possuem cultura. Na verdade, não, a gente sabe que toda sociedade possui cultura, né? Independente se ela é uma civilização com alto grau de desenvolvimento material ou não. Morgan. Morgan é completamente importante para a antropologia e evolucionista, porque Morgan é ele que vai definir os 3 estados clássicos, né, de desenvolvimento das sociedades. A gente pode se remeter àquelas ideias, por exemplo, evolucionistas de Comte também, né? Mas Morgan, ele nasce em 1818, morre em 1881, e ele possui um livro muito clássico para antropologia, que é A Sociedade Primitiva, publicado em 1877. E no livro A Sociedade Primitiva, Morgan ele vai fazer então as 3 separações de a linha de desenvolvimento das sociedades humanas, né, que sairiam de selvageria, passariam para a barbárie e, consequentemente, iriam para a civilização. É bom a gente frisar que esses estágios de desenvolvimento estão consequentemente relacionados ao desenvolvimento material das sociedades. Ou seja, a partir do momento que a sociedade desenvolve um determinado
No livro ele vai especificar isso, né? Por exemplo, a criação da cerâmica já é algo que está no nível da barbárie. Por exemplo, os povos selvagens não possuem cerâmica, né? A criação da escrita, etc., é algo que já vai mais para a civilização. Os povos anteriores da barbárie e da selvageria não possuem escrita, né? Então essa divisão foi muito utilizada pela antropologia evolucionista, né? Sociologia evolucionista, etc. Aqui então esse é um trecho, esse trecho aqui de baixo é um trecho do livro A Sociedade Primitiva de Morgan, né? E no trecho ele vai falar: as investigações mais recentes sobre a condição primitiva da raça humana tendem a demonstrar que a humanidade iniciou a sua carreira no ponto mais baixo da escala, ou seja, selvageria, abrindo o caminho do estado selvagem, né, até a civilização, passando pela barbárie, através da lenta acumulação do saber empírico, ou seja, saber, conhecimento, né, da construção da cultura material também. Então, avancei aqui sem querer, mas próximo slide a gente vai falar sobre Franz Boas agora. Boas ele quebra com a antropologia evolucionista, né? A gente pode chamar a antropologia do Boas de de um particularismo histórico, ou antropologia relativista, né? Por que antropologia relativista? Porque Boas ele não considera que as sociedades humanas elas seguem uma única linha passando da selvageria pela barbárie até chegar à civilização. Boas ele vai falar que não, cada sociedade tem a sua história e cada sociedade ela vai se desenvolver de acordo com a sua história e o seu ambiente de habitação, etc. Então, cada sociedade possui seu desenvolvimento condicionado por fatores externos e internos. O que isso quer dizer? A sociedade. É bom a gente frisar isso. Na antropologia evolucionista, todas as sociedades seguem o mesmo caminho até a civilização. Na antropologia relativista, Boas vai falar que não. É o seguinte: cada sociedade segue um caminho e chega até onde ela quiser, né, ou bem entender. E esse desenvolvimento ele está condicionado por fatores externos, ou seja, outras sociedades podem entrar em contato e fazer com que ela vá para um determinado rumo, ou fatores internos que são decisões internas da própria sociedade, decisões políticas, sociais, né, culturais, etc. Então, é bom a gente frisar também que na antropologia evolucionista a ideia principal é a ideia de leis universais, ou seja, leis universais do desenvolvimento da humanidade. As leis universais da antropologia evolucionista diriam que as sociedades humanas seguem o mesmo caminho da barbárie, ou seja, da selvageria até a civilização, né? Já na antropologia relativista, no particularismo histórico de Boas, ele vai falar que não há leis universais que fazem com que as sociedades sigam nessas leis. Não existe isso. Cada sociedade possui seu desenvolvimento histórico. E o Boas ele caracteriza também por criticar os determinismos, né? O que são os determinismos? No século XIX é bastante influente a ideia de que, por exemplo, o meio ambiente ou a raça, a ideia de raça, né, que era bastante utilizada, que hoje a gente já viu em aulas passadas também que a ideia de raça não é mais utilizada, mas que a raça e o ambiente determinaria o desenvolvimento daquela sociedade. Por exemplo, se uma sociedade não vive num ambiente propício ao seu desenvolvimento, consequentemente ela não iria se desenvolver até chegar na civilização. Em relação às raças também, né? Tendo visto que a antropologia aí surge na Europa, né? No centro europeu, os outros povos de outros continentes eram considerados povos racialmente primitivos, ou seja, a raça deles determinaria o fato de que eles não chegariam à civilização. Então, essa antropologia boasiana chega para criticar esses determinismos também, né? O meio ambiente não determina o desenvolvimento da sociedade, muito menos a questão racial, né? É óbvio que o meio ambiente ele pode ter sim uma influência, né? Porque a gente viu aqui que fatores externos podem influenciar, tanto podem ser as sociedades externas como o meio ambiente é um fator externo também, mas ele não influencia de maneira determinística, ou seja, né? Influencia de forma muito pouca no desenvolvimento das sociedades. Elas não tomam decisões pura e simplesmente por conta do ambiente em que vivem, né? Muitas outros fatores estão relacionados e correlacionados para que se tome
tomar uma determinada decisão. Textos importantes. As limitações do método comparativo da antropologia. Esses textos importantes são artigos escritos pelo Boas, né? Então ele vai falar as limitações ele vai escrever um artigo sobre as limitações do método comparativo da antropologia. O que é esse método comparativo? É um método utilizado pela antropologia evolucionista, ou seja, a comparação entre sociedades, né? Comparar uma sociedade civilizada com uma sociedade primitiva, ou sociedades primitivas com sociedades primitivas, etc. Esse é o método comparativo, principalmente baseado na comparação da questão material, né? Por exemplo, armas foram bastante utilizadas pelo método comparativo. Muitas armas de fogo foram comparadas a arcos e flechas, e as armas de fogo, consequentemente, foram consideradas evoluídas, né? Mais evoluídas, como desenvolvimento do arco e flecha. Na verdade, coisas que não têm relação, né? Boas vai falar. Então ele critica os métodos comparativos da antropologia evolucionista porque ela utiliza critérios nada que não são, como a gente pode falar, que não são critérios aceitáveis, né, para comparação. E Raça e Progresso é outro texto dele muito conhecido. Ele justamente vai criticar a ideia de determinismo racial, né? A raça não está relacionada ao progresso de uma civilização, de uma determinada sociedade. E os objetivos da pesquisa antropológica é um texto onde ele vai expor, assim como, por exemplo, Durkheim fez no As Regras do Método Sociológico, nos objetivos da pesquisa antropológica, Boas ele vai definir quais os objetivos da antropologia, o que a antropologia tem que estudar, né? E aqui é um trecho de um livro dele, que é muito interessante que vocês leiam esse trecho aí, né? E Boas, ele fez as primeiras pesquisas de campo na antropologia. O que são as pesquisas de campo? São pesquisas onde o pesquisador, o cientista, ele vai até a sociedade conhecer ela, né? Não é mais um antropólogo de gabinete que utiliza documentos de navegadores, de padres, etc., para criar teorias, né? Não, ele é um cientista agora que vai até o campo para conhecer essas sociedades que ele está estudando. Aqui outro antropólogo aí do século XIX e século XX, né, início do século XX, Robert Henry Condrington. Os Melanésios, estudo de sua antropologia e folclore, é uma obra então de Codrington, onde ele vai até a Melanésia, né? Melanésia é uma região onde há várias ilhas, e nessas ilhas há vários povos nativos, né, que habitam. Então ele faz uma expedição até lá para conhecer esses povos, para documentar a cultura desses povos, né, etc. É bom a gente ter em mente que nesse momento a antropologia estava se desenvolvendo enquanto ciências mesmo agora, né? Então passa-se a utilizar a palavra antropologia para definir a ciência, né, de estudo de outras sociedades. Então, Codrington ele faz então essa expedição à Melanésia, mas uma expedição rápida, né, que não é um trabalho de campo que o antropólogo, o cientista que vai lá e fica com a sociedade durante um bom período de tempo. Ele faz uma expedição de navio, vai passando de ilha em ilha, vai registrar algumas questões culturais, materiais, trajes, etc. Igual aquelas imagens, né, daquele livro sobre as castas índias que eu mostrei para vocês. Então faz uma série de documentação, de mapas, etc. nesse estilo, mas não é ainda uma pesquisa de campo, né, onde o pesquisador fica lá naquelas sociedades. Aqui a expedição ao Estreito de Torres, né, foi uma expedição organizada por Seligman, um antropólogo, sociólogo também aí no começo do século XX, né, final do século XIX, que foi um mentor aí de um dos grandes antropólogos que a gente vê bastante na antropologia. Quando a gente vai estudar antropologia, por exemplo, a gente começa, inclusive por ele, né, pelas obras dele, que é Malinowski, que a gente vai ver daqui a pouco. E Malinowski, ele é considerado assim o pai do método da observação participante, né? Ele que é um dos primeiros antropólogos que vai até uma ilha e vai viver com o povo nativo durante meses, assim,
porque ele vai durante o período da Primeira Guerra Mundial e como ele não tinha como voltar, né, porque estava acontecendo a guerra, não tinha como voltar para o seu país, ele tem que ficar morando lá com o pessoal daquela ilha e consequentemente ele faz um estudo bastante amplo e ele escreve um livro chamado Argonautas do Pacífico Ocidental, que é um dos livros mais clássicos da antropologia. Aqui é uma foto, né, de uma ilha, no caso da Melanésia. E agora a gente vai ver sobre o Malinowski. Malinowski, então, é considerado assim, tipo, como se fosse um Marx, um Durkheim, um Weber, sabe, da antropologia. Malinowski, ele nasce em 1884, morre em 1942, e cria o método, desenvolve o método da observação participante, né? E também vários outros conceitos que são utilizados pela antropologia daí para frente. O que seria observação participante? Eu já comentei várias vezes, né, agora há pouco, mas a observação participante é justamente o antropólogo, o cientista, ele ir até a sociedade que ele pretende estudar e conviver com aquela sociedade para compreender ela e, consequentemente, criar suas teorias sobre ela. Então, essa seria a observação participante. Antes dos antropólogos fazerem isso, eles eram considerados antropólogos de gabinete, né, como eu mostrei naquela imagem para vocês. No livro também Argonautas do Pacífico Ocidental, de 1922, Malinowski ele cria a noção de ponto de vista do nativo. O que isso quer dizer? Né? Até o momento, né, como os antropólogos eles eram antropólogos de gabinete, não visitavam as sociedades, apenas utilizavam documentos feitos por outros viajantes, né, sobre aquelas sociedades, então eles criavam suas próprias concepções de como era a vida daquelas sociedades, etc, etc. Mas Malinowski ele vai falar que é o seguinte: se a gente tem a oportunidade de viver com essas pessoas, é necessário a gente ver o ponto de vista delas, né? O que elas falam sobre elas mesmas, não o que nós falamos sobre elas, né? É necessário entender o que elas pensam sobre elas, como elas organizam o mundo delas, etc. É a partir dessa obra fundamental, Argonautas do Pacífico Ocidental, que surge a antropologia mesmo enquanto ciência, né? Enquanto uma pesquisa, enquanto um método de pesquisa também. E no livro do Argonautas do Pacífico Ocidental, Malinowski ele vai desenvolver um método para pesquisar as sociedades, né? Ele vai falar o seguinte: não, a gente tem que observar a totalidade da sociedade. E essa totalidade ela se divide em três partes, que é o esqueleto, a carne e sangue e o espírito. É como se a gente estivesse pensando em uma pessoa mesmo, né? Uma pessoa possui um esqueleto, possui a carne, possui o sangue, possui o espírito, né? Então, o que seria o esqueleto? O esqueleto seria um esboço da constituição social e dos atos culturais cristalizados, né? O que seria isso? Seria como a sociedade se organiza espacialmente mesmo, literalmente. Como se organiza a estrutura de poder dessa sociedade, como as casas estão organizadas, como o poder se distribui, né, etc., como determinadas crenças são repassadas para outras pessoas, etc., para as outras gerações, né? A carne e o sangue seriam os dados referentes à vida cotidiana e ao comportamento habitual das pessoas, ou seja, seria necessário um antropólogo acompanhar os afazeres diários das pessoas para que ele pudesse compreender como que elas viviam, né? Como elas organizavam o mundo à sua volta, como sobreviviam, etc. O espírito seria justamente o ponto de vista, né, dessas pessoas. Elas organizam a sociedade de uma determinada forma, elas vivem de uma determinada forma, mas como que elas pensam sobre isso, né? O que elas pensam sobre o seu modo de vida? Esse seria o espírito das sociedades. Essa frase aqui é uma frase que está no começo do livro e é uma frase clássica, assim, que muito provavelmente vocês vão ver em artigos de antropologia ou livros mesmo, que é: imagine-se o leitor sozinho, rodeado apenas de seu equipamento, numa praia tropical próxima a uma aldeia nativa, vendo a lancha ou o barco que o trouxe afastar-se no mar até desaparecer de vista. Esse é um começo ali uma frase do começo do livro Argonautas do Pacífico Ocidental, né? Malinowski ele está falando, que eu cheguei aqui na praia, o barco que me trouxe foi embora e agora eu vou ficar aqui vivendo com essas pessoas para compreender a vida delas. Né? Então essa é a antropologia
que se utiliza da observação participante, né, do método da observação participante. Aqui é um mapa, né, da Austrália e de algumas ilhas que circundam a Austrália. É por esse meio aqui que Malinowski vai, né, passar o período ali em que ele estuda, né, o período da Primeira Guerra Mundial. Aqui é um zoom, né, do mapa, e aqui é o arquipélago de ilhas onde ele fica, né? E é bom a gente frisar aqui que cada ilha sim, tem populações, né? Tem grupos humanos vivendo, então, e ele vai também documentar o fato de que nesse arquipélago há uma intensa atividade marítima, porque as pessoas elas viajam de ilha em ilha para fazer trocas e comércio. Então, a atividade marítima aqui é altamente desenvolvida, né? As pessoas dessa ilha ele vai mostrar que são hábeis navegadores, eles sabem o que estão fazendo, né? E também vai mostrar uma série de questões religiosas relacionadas a essa esse fenômeno da navegação, né? Por exemplo, para navegarem eles constroem canoas específicas, mas seguem também rituais específicos para que as canoas funcionem, né, na hora que eles precisem navegar, etc. E é muito interessante. Aqui é uma foto de Malinowski junto com o pessoal dessa ilha, né? Que o branco europeu, né, no meio do pessoal aqui. Aqui é uma outra foto dele, podem ver que aqui há uma autoridade, né, do cientista que diz a verdade, entre aspas, sobre os povos que ele estuda, né, e como se os povos que não soubessem nada sobre eles mesmos, né, e precisassem do cientista para dizer algo sobre eles mesmos. Clifford Geertz. Agora a gente dá um salto enorme da antropologia. É bom, a gente falou um pouco da antropologia evolucionista, né? Falamos de Tyler, falamos do Morgan, e daí depois falamos do Boa, da antropologia relativista, né, do particularismo histórico. Agora a gente dá um salto maior ainda para a antropologia atual. Né? Clifford Geertz nasce em 1926 e morre em 2006, né, recentemente, e ele tem um livro completamente clássico, assim, que foi publicado em 73, que é a interpretação das culturas, né? E Geertz, ele vai... Lembra que a gente viu na aula de sociologia sobre Weber, que Weber, ele buscava compreender, né? A sociologia do Weber é compreensiva. Portanto, a gente compreende as ações sociais, a gente compreende as relações sociais de acordo com Weber. E Geertz ele está baseado na teoria de Weber, né? Então a interpretação das culturas seria justamente isso. A gente tem que compreender as culturas, interpretar as culturas, né? E Geertz ele vai falar que a gente está inerte numa teia de significados e que é necessário a gente compreender o contexto para que a gente possa entender o significado, né? Então, essa frase aqui, esse parágrafo é muito clássico também, acreditando como Max Weber que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assuma a cultura como sendo essas teias e a sua análise, portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, a procura do significado das teias, né, que o homem teceu. É necessário a gente entender os significados das ações, das relações que estabelecemos para a gente compreender a cultura. Essa é uma frase do livro de Geertz, A Interpretação das Culturas. Né? É um livro muito importante também para a antropologia atual. Roy Wagner é um antropólogo norte-americano, ele morre em 2018, super recente, né, então. E o principal livro dele é de 1975, A Invenção da Cultura. O livro de Wagner é publicado um pouco depois que o livro do Geertz aqui no Brasil. Né? Então, Geertz ele é mais conhecido do que Roy Wagner aqui no Brasil, na verdade. Então, e Wagner ele vai falar sobre a noção de invenção da cultura. Como que ocorre a invenção da cultura? Ocorre através de choque cultural, por exemplo. Você vai viver numa outra sociedade que você não conhece a cultura, não conhece os modos de viver daquela sociedade, os modos de se portar, né, as etiquetas, etc. Então você vai levar um choque cultural. E quando você leva esse choque cultural, você acaba inventando a cultura do outro. Ou seja, a cultura do outro, a partir daquele momento que você chega ali, que você não compreende nada, você começa a se tornar visível, né?
os outros modos como as pessoas vivem, etc, etc. Isso seria a invenção da cultura. Então, a cultura é tornada visível pelo contraste. A gente não presta atenção nos costumes que as outras pessoas realizam ou seguem, né? A gente só presta atenção quando a gente tem que seguir também esses costumes. Quando a gente vai viver em outra sociedade, é necessário a gente agir como eles agem. Daí sim, aquilo se torna visível, né? Que aquele modo de se portar se torna visível. Então a cultura ela se torna visível pelo contraste. E o antropólogo inventa a cultura do outro e vice-versa, né? Assim como nós em outras sociedades inventamos a cultura do outro, o outro inventa a nossa cultura, né? Ele cria uma série de caracterizações de como a gente se porta, etc, etc. A cultura se torna visível pelo choque cultural, ou seja, pelo contraste experienciado. Isso que a gente já falou aqui. Não existe objetividade absoluta na antropologia. Isso exigiria que o antropólogo não possuísse cultura. O que isso quer dizer? É um debate muito amplo na antropologia, né? Como a antropologia ela surge enquanto uma ciência europeia, enquanto aquela ideia de ciência rigorosa, né, que possui um método de pesquisa que não pode ter subjetividade do pesquisador, a antropologia também surge com essa ideia. Portanto, é bastante propagada a ideia no século aí, na metade do século XX, etc., de que a antropologia ela não pode se envolver subjetivamente, o antropólogo não pode se envolver subjetivamente com as populações que ele estuda, né? Na verdade, ele tem que tratar as populações como um objeto mesmo, como as ciências físicas fazem, né? Porém, Wagner vai falar que não tem como a gente fazer isso, porque o antropólogo mesmo ele tem cultura, então não tem como você tratar uma outra sociedade como um objeto, porque você tem cultura, então você vai ter preconceitos em relação àqueles costumes que são diferentes para você. Então, não há como um antropólogo estudar outras sociedades através de uma objetividade, né? Através da, da não interferência de valores pessoais. E isso é impossível para o antropólogo. Então, e essa aqui é uma frase do livro da Invenção da Cultura de Wagner. Ele vai falar: antropologia estuda o fenômeno do homem, a mente do homem, seu corpo, sua evolução, origens, instrumentos, artes ou grupos, são simplesmente, não simplesmente em si mesmos, mas como elementos ou aspectos de um padrão geral ou de um todo. Para enfatizar esse fato e integrá-lo a seus esforços, os antropólogos tomaram uma palavra de uso corrente para nomear o fenômeno e difundiram seu uso. Essa palavra é a cultura, ou seja, a cultura ela envolve tudo isso, né? A mente, o corpo, a evolução, origens, instrumentos, artes, grupos, tudo de uma sociedade, tudo desenvolvido por uma sociedade é a cultura de uma sociedade. Manuela Carneiro da Cunha é uma antropóloga brasileira, nasce em 43, viva até hoje, né? O principal livro de Manuela é Cultura com Aspas, no qual ela vai falar que atualmente há duas ideias de cultura, né? Justamente é aquela ideia de cultura clássica da antropologia, que seriam todas aquelas tradições, etc., né? Arte, crenças de uma determinada sociedade, mas também ela vai falar que atualmente existem sociedades que usam a cultura no sentido político, ou seja, por exemplo, isso é muito corrente em sociedades indígenas atualmente. A gente sabe que houve um processo enorme de dizimação das sociedades indígenas, né, principalmente no século XX, e as sociedades indígenas hoje têm os seus direitos reduzidos, limitados. Consequentemente, elas usam essa ideia de cultura enquanto uma ideia política, né, nossa cultura, nossas tradições, nossos etc, para tornar isso visível, né, esse modo de viver visível. Portanto, utilizado dessa forma, a cultura vira uma arma, um meio político, né? Um regime a gente vive em um regime interétnico, ou seja, há diversos grupos que precisam se diferenciar e, consequentemente, para se diferenciar é necessário ter uma tradição específica, um traje específico, né? Algo que nos diferencie de outros grupos. Isso é o que a Manuela chama de traços diacríticos, né? E ela também utiliza um termo que é etnicidade, que é justamente um movimento de querer se diferenciar de outros grupos, né? Porque grupos minoritários atualmente em nosso país possuem direitos limitados.
Então, como são muitos os grupos minoritários e são diferentes, eles lutam por direitos que muitas vezes não são direitos para todos, mas direitos específicos para grupos, né, dessas pessoas. Então, a gente tem, por mais que haja vários grupos minoritários, eles não estão lutando juntamente, estão, né, basicamente um contra o outro para adquirir direitos que não são dados para nenhum grupo minoritário. A Manuela também possui um livro bastante interessante, bastante conhecido, que são Os Mortos e os Outros, né? Que é um livro sobre uma sociedade indígena brasileira, onde ela vai estudar a concepção de morte nessa sociedade. Né? Porque cada sociedade possui uma concepção do que é morte, o que acontece com a vida após a morte, né? etc, etc. Essas questões aí são bastante interessantes. Se vocês procurarem no Google, vocês vão achar muitos artigos de antropologia brasileira, arqueologia também brasileira, né? Antropologia sobre outras sociedades ao redor do mundo também. Eu vou deixar alguns links para vocês bem interessantes, né? Com pode ser capítulo de livro, etc., para que vocês leiam, né, capítulos de antropologia falando sobre outras sociedades, para que vocês consigam se inserir nessa ciência e entender um pouco o que a antropologia faz e o que a antropologia pesquisa, né, e qual que é a sua contribuição atualmente. Mais para frente a gente vai fazer aí uma aula especial, quem sabe talvez uma live falando sobre a antropologia atualmente, né? Para que serve a antropologia, né? Se já existe a sociologia, o que a antropologia faz? As duas estudam relações sociais, ações sociais, formas de socialização, etc, etc. Mas a princípio é isso, essa aula, e eu vou deixar aí a atividade para vocês, pessoal, e qualquer dúvida é só mandar mensagem no WhatsApp ou no e-mail que eu sempre deixo para vocês, beleza? E esse slide também vai ficar para vocês, qualquer dúvida. Mas então até a próxima aula.